Eu quero te convidar a abrir a Bíblia Sagrada no segundo livro das Crônicas, capítulo 7, versículos 13 e 14. E nós vamos ler juntos, são apenas 2 versículos, podemos projetar e podemos ler juntos. É um texto já muito conhecido e alguns já sabem de cor. Se eu cerrar os céus, de modo que não haja chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Querido irmão, querida irmã, o templo de Salomão foi uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Quando esta narrativa acontece, esses versículos e também o capítulo inteiro, o templo recém tinha sido inaugurado, foi uma grande festa em meio a uma nação muito estável. A nação de Israel, Reino Unido, não havia ainda Reino Sul e Reino Norte, uma só nação. As 12 tribos estavam desfrutando das riquezas e seguranças, muito diferente do que o nosso país ou alguns outros países, piores ainda em situação do que o nosso Brasil. Havia riqueza em abundância, havia segurança econômica, havia status no mundo de então. Israel era respeitado, o rei Salomão era respeitado entre as nações. A nação provava um período de cuidado de Deus, de forma espiritual e também material. Salomão já está há 20 anos no reinado quando ele termina de construir o templo. Já existe estabilidade. Pois bem, ele termina a construção do templo. Foi uma grande festa de inauguração. Os sacerdotes ofereceram sacrifício, os músicos tocaram instrumentos que Davi, o pai de Salomão, havia inventado, instrumentos para adorar a Deus. O rei Salomão ofereceu 22 mil bois e 120 mil ovelhas em sacrifício a Deus pela construção do templo. Eu fico imaginando hoje que isso daria um grande problema para o IBAMA ou para a Polícia Ambiental, etc. Mas, naquele tempo, ele oferece um mega sacrifício a Deus. Passado esse período de 7 dias de culto, de emoção, de festa, de boas sensações, de culto a Deus, adoração a Deus, Deus chama Salomão para um momento que eu diria um contrato entre Deus e Salomão o rei. Deus é indescritivelmente sábio. Quando a liderança se desvia excessivamente para a racionalização da fé, Deus conduz o povo dele e a liderança a experiências sobrenaturais, desperta a fé de uma forma prática e milagrosa. E quando a liderança se desvia para o outro polo extremo de sensacionalismo, Deus conduz. Então, a liderança e conduz o seu povo ao raciocínio, ao pensar a fé, de forma a entender melhor o cotidiano. Deus opera através do sobrenatural e através do natural. Deus opera através de muitas formas, uma delas é de formas que nós entendemos que é o cotidiano, a vida de alguém sendo dirigida por Deus. Talvez você passe a vida inteira sem provar algo tremendamente sobrenatural de Deus, mas a fé que você tem continua fazendo crer que a cada dia Deus está guiando você, até por meios naturais que Deus usa. E aí Deus chama Salomão para uma conversa bem racional. E eu imagino essa conversa como um contrato. E Deus faz esse contrato com Salomão. E ele diz, Deus começa dizendo, olha, se houver desobediência, eu faço com que os céus se fechem. Por vezes nós olhamos para as nações e para os povos e achamos que tudo que acontece está fugindo do controle de Deus. Deus está
aqui lutando para que as coisas vão bem e não. Pelo contrário, existem muitas situações que Deus permite, situações adversas, para corrigir uma nação, corrigir o nosso planeta, corrigir o coração do homem, do ser humano. Pois bem, e ele diz, se eu cerrar os céus, de modo que não haja chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, e aí Deus começa a estabelecer um contrato. Primeira cláusula deste contrato de Deus com Salomão: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar. O que é humilhação? É o caminho da restauração. No Antigo Testamento, a humilhação era um conjunto de atitudes, de ações, de encenações. Os cidadãos, para dizer que estavam humilhados, ficavam sem comer, vestiam-se de roupas rotas, vestiam-se de sacos, como hoje temos sacos de estopa, etc. Assentavam-se sobre pedaços de telha e tijolo, choravam suas misérias, ficavam sem comer, ficavam sem dormir, ficavam sem tomar banho, até confessarem os seus pecados e quebrarem o seu orgulho. Então, de alguma forma, nessa situação toda de humilhação, de corações humilhados, Deus ouvia, abria os céus e consertava aquilo que precisava ser consertado através de um primeiro passo, a humilhação. A igreja do Senhor, no século 20, 21, não precisa de toda essa encenação. Não precisamos mostrar externamente a nossa humilhação, mas aqui no coração nós precisamos nos encontrar novamente com Deus. Quando pecamos, quando o nosso orgulho se eleva, como cantamos agora há pouco, quando deixamos de ser como criança, e aí precisamos nos humilhar. A igreja precisa se humilhar, se curvar, para que Cristo seja erguido entre nós. A igreja precisa, como diz o missionário Ronaldo Lidório, ele usa esta expressão, a igreja precisa se desglorificar para que Cristo seja glorificado. A igreja precisa se apequenar para que Cristo seja erguido em seu meio. E isso tem a ver com as nossas vidas. Pastor, liderança, presbíteros, irmãos e irmãs, famílias da igreja, precisamos nos humilhar. Quer que a nação brasileira seja restaurada, a primeira cláusula do contrato, Deus dizendo ao seu povo, vocês precisam se humilhar. Igreja, nós precisamos nos humilhar. Segunda cláusula desse contrato de Deus com Salomão, em tempos de crise, o povo de Deus precisa orar. E o texto diz, se humilhar e orar. Então uma segunda ação, uma segunda atitude que devemos ter. A oração é a porta de entrada para todo o caminho da restauração. A oração é a porta de entrada para todo o ambiente do agir de Deus. E nós precisamos orar, continuar orando pela nossa nação, continuar orando pela nossa cidade, continuar orando pelos nossos governantes. E você pode dizer, mas já estamos orando há muito tempo, e quanto mais oramos, mais as coisas parecem piorar. Quanto mais oramos, parece que Deus não está atento, então vou desistir de orar. Não desista. Eu vou te contar por que você não deve desistir de orar. Era ano de 1903. A Coreia era formada por uma população muito pobre, muito sofrida. E eles começaram a orar. Deus despertou um grupo de irmãos, não muito grande. Era um país não evangelizado, portanto, poucos crentes na Coreia. E esses começaram a orar, buscar a Deus. De madrugada, das 5 horas da manhã até as 6 da manhã. E oravam, e foram orando. O tempo passou, chegou a década de 40, chegou a década de 50, outros crentes continuaram a orar.
aqueles primeiros morreram, outros vieram. Anos 60, a Coreia era o quarto país mais pobre do mundo. 80% da população eram de favelados. Apenas 3% crentes. E aquela geração que começou a orar não viu resultado. A segunda geração orando não viu resultado. Mas aí chega uma outra geração, até chegar nos dias de hoje. A Coreia do Sul, se não me engano, é a 10ª maior economia do mundo. Quarto país mais rico da Ásia, ou terceiro país mais rico da Ásia. Porque eles estavam orando pelos governantes, orando pela nação, orando a Deus para que Deus restaurasse a ética, a moralidade, para que Deus visitasse a liderança maior do país. E continuaram orando, e Deus foi ouvindo, trabalhando ao longo de gerações. Hoje é um país onde o cristianismo cresce muito, Coreia do Sul. Agora já existem movimentos missionários para atingir a Coreia do Norte. Daqui, pouco menos de um mês, uma missionária da IPI, de uma das cidades lá de São Paulo, estará indo num dos movimentos missionários para a evangelização da Coreia do Norte, um país totalmente fechado hoje para o Evangelho. Mas é Deus ouvindo orações. Há uma igreja, inclusive na Coreia do Sul, que eles tiraram as portas. Sabe por que tiraram as portas? Eles falaram assim: a gente não usava mais as portas. A igreja não fechava mais as portas há quase 40 anos. Por que não fechava as portas? Porque havia um grupo de irmãos que entrava para a oração e ficavam orando. Depois aquele grupo ia embora, chegava um outro grupo, e assim durante quase 40 anos, e eles falaram, a gente ficou sem precisar fechar, trancar as portas. Então, um dos sinais visíveis de uma igreja tremendamente comprometida com a oração é que o templo não tem portas. Tem gente entrando, tem gente saindo para orar. A oração é a solução para o problema, para os problemas éticos do Brasil, para os problemas da economia. A oração, não pense, irmão e irmã, que há soluções para os problemas de corrupção do nosso país vai vir apenas por protestos ou apenas por você ficar mandando ou recebendo coisas pelo WhatsApp. E o pior ainda, é gente que está descontente com o governo mandando para a gente descontente, né? Pelo menos podia ser estratégico, dizer, olha, tem o cara lá que eu tenho que convencer ele a pensar diferente, então mandar para o outro, né? Mandar para aqueles que precisam ser esclarecidos, mas isso deixa para depois. O que eu quero dizer é que a solução para o nosso país vem de Deus. É o que nós vemos aqui nesse texto bíblico e em outros tantos. Começa com a oração. O problema do narcotráfico, nós precisamos orar como igreja, orar. Violência doméstica, precisamos orar. E depois, a ação sucede à oração. Primeiro oramos, depois nos engajamos para o trabalho de Deus. Há um ditado que, se não me falha a memória, ele é atribuído a Moody, que diz, quando trabalhamos, colhemos o fruto do nosso trabalho, mas quando oramos, colhemos o fruto do trabalho de Deus. Aleluia. Alguém disse que a posição mais poderosa para uma igreja mudar a sua nação, a sua cidade, o seu estado é de joelhos. Então, de joelhos, a igreja pode influenciar o nosso país. Você diz, mas eu não tenho atributos de oratória, de política, de envolvimento como a sociedade. Não precisa ter, você tem joelhos e você pode orar a Deus pelo nosso país, pela nossa nação. Terceira cláusula, em tempos de crise, Deus está dizendo, o meu povo deve abandonar os seus maus caminhos. Erroneamente pensamos que o processo de conversão é apenas para os ímpios, aqueles que não conhecem a Deus precisam de conversão. Todas as vezes que nós saímos da trilha, da estrada ou da direção, nós precisamos de
conversão. A ideia de mudar o caminho novamente. E por vezes o caminho está tão parecido com o traçado, mas você saindo para o lado, quando termina o caminho, já você está bem longe, bem distante daquilo que era para ser. E quando a igreja age assim, Deus está dizendo: o meu povo tem que se converter dos seus maus caminhos. Porque o trajeto da igreja, por vezes, é mudado discretamente para o mau caminho. Mudado disfarçadamente, paulatinamente para o mau caminho. Quando invertemos prioridades, quando invertemos valores, quando não pregamos tudo aquilo que precisávamos pregar e viver. Algum tempo atrás, aliás, na época em que eu estava no seminário, era estudante de teologia, havia uma igreja que era uma referência nos Estados Unidos da América, uma igreja local muito grande, próspera e muito bem organizada, e houve uma exposição sobre os trabalhos daquela igreja. E um dos professores foi para os Estados Unidos para conhecer aquela igreja e aquele trabalho. E ele disse que ficou encantado, mas que algo lhe chocou. Ele não esperava se encontrar com um determinado cartaz que dizia assim: se o Espírito Santo se retirar dessa igreja, tudo está indo tão bem e tão organizado que nós vamos demorar uns 10 anos para sentir a sua falta. Como é trágico isso, estar tão bem e tão organizado que não precisamos mais do Espírito Santo no dia a dia. É melhor estar desorganizado e estar mal, mas dizendo: Senhor, corrige nossos caminhos, Senhor, corrige a nossa rota, tem misericórdia de nós. Se a igreja parar de orar, de depender de Deus, e parar, e o caminho for mudando, nós acabamos tendo que nos encontrar com o juízo de Deus. Quarta cláusula, Deus dizendo: a nação enferma precisa ser curada, se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Deus se voltando para a nação enferma, se o seu povo fizer o quê? Se humilhar, orar, buscar e se converter dos seus maus caminhos. Duas coisas acontecem. Deus está dizendo: eu ouvirei dos céus. Aliás, três coisas. Eu ouvirei. Deus abre os ouvidos para a oração da sua igreja. Então, quem que é responsável por orar pelo Brasil? Não espere que os ímpios façam isso. É a igreja do Senhor. O texto começa dizendo: se o meu povo, que se chama pelo meu nome. Quem é o povo que se chama pelo nome de Deus? A igreja de Deus, nós. Então, quem que é responsável pela vida espiritual do nosso país? Nós, crentes. Então, somos nós que temos que orar e clamar. E Deus então diz: eu ouvirei. Deus também diz, na minha parte desse contrato, em segundo lugar, eu perdoarei os pecados. Pecados individuais, pecados coletivos. Aliás, não existem pecados coletivos da nação toda que comece na coletividade, eles começam na individualidade. É gente que cola na prova na faculdade e depois reclama de um país que desvia dinheiro. E, estranhamente, quem aprende a viver no pouco, de forma desonesta, um dia será desonesto muito também. Quem aprende a mentir com o pouco, vai um dia mentir no coletivo e assim por diante. Se arrepender dos seus pecados. E aí Deus perdoa os pecados individuais e os pecados da nação. E Deus sara a terra. Olhe bem, Deus não diz que primeiro vai sarar a terra. Por quê? Segundo entendemos pelas doutrinas bíblicas, pecado é transgressão, é um fato forense. Tem a ver com transgressão daquilo que Deus determinou. E como consequência disso, vem a enfermidade emocional, espiritual e assim por diante.
A terra está doente, a nação doente. E Deus não diz primeiro que vai curar. Ele diz primeiro precisamos tratar a questão do pecado. Depois a cura. E Deus diz, aí então eu sararei a sua terra. Nós precisamos orar pelo Brasil. Nós precisamos nos humilhar como povo de Deus. Nos converter dos maus caminhos e clamar a Deus para que Deus ouça, para que Deus perdoe e para que Deus cure a nossa nação. São responsabilidades de um contrato que Deus faz com o povo que se chama pelo seu nome. Nós temos responsabilidades como igreja do Senhor. E como lá na Coreia, talvez nós não vejamos os resultados das nossas orações amanhã ou até o fim do ano, mas quem sabe nossos filhos e netos vão ver e dizer assim, a geração dos meus pais pagou o preço, orando pelo Brasil, vivendo a vida cristã, não aceitando a pressão do mundo, não aceitando a frieza, não aceitando o esfriamento espiritual. Estavam orando pelo nosso país, orando por um avivamento espiritual. Você quer fazer isso? Vamos começar. Eu já sei que tem irmãos aqui que estão orando todos os dias, em algum momento do dia, por um avivamento espiritual, pela cidade, pelo nosso país. Não pare de orar. E se você não está fazendo isso, comece hoje. Comece hoje. Vamos ter esse pacto com Deus de, independente de ser a Semana da Pátria ou não, a gente orar a Deus pela conversão da nossa nação, pela cura da nossa nação, pelo perdão de pecados nacionais.